Às vezes a gente recebe algumas mensagens aqui de produtores falando o seguinte: olha, Jonathan, eu já joguei calcário, já joguei gesso agrícola, já joguei fertilizante e parece que eu não consigo produzir bem. Parece que isso não funciona. Por que isso acontece? Existe uma função no celular, no computador, em eletrônicos em geral, que é resetar, voltar à configuração de fábrica. Como que a gente pode fazer isso com relação aos solos e voltar a produzir bem? Isso é totalmente possível e é isso que a gente vai ver. Você é produtor rural e gostaria de reduzir os gastos com fertilizantes e aumentar a produtividade de suas lavouras através de uma metodologia de equilíbrio de nutrientes no solo? Conheça a nossa consultoria online especializada em fertilidade do solo, que já atendeu produtores de todas as regiões brasileiras. Quer conhecer mais e melhorar suas áreas nessa safra mesmo? Clique no link disponível na descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lembrando para vocês para deixar like, se inscrever, compartilhar também. Se você tiver aí um grupo de WhatsApp de produtor, de faculdade, compartilhe, que é importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Vamos começar falando sobre isso, pessoal. Fica até o final porque tá muito legal como que nós podemos identificar aqui alguns pontos, né, que eu vou tratar junto com vocês, que é possível resetar um solo, colocar ele para produzir bem novamente. Às vezes a pessoa acha que é só jogar calcário, só jogar gesso, só comprar o melhor fertilizante que vai resolver. Mas é verdade, existem outras coisas para a gente identificar. Então, principalmente, nós precisamos, entre aspas, resetar esse solo quando uma plantação não responde de maneira adequada. Sei lá, você fez um investimento, esperou produzir bem, parece que choveu bem, teve uma chuva regular ao longo do ano, os procedimentos fitossanitários foram bons, parece que tudo tá ok, a plantabilidade tá ok, porém não produz bem. E aí a gente tem que identificar porque o problema é no solo, né? A fundação da nossa lavoura. Eu sempre falo, e quando nós temos um solo equilibrado, um solo onde a planta pode se desenvolver adequadamente, nós temos mais de meio caminho andado para uma produção adequada, né? E aí a gente precisa fazer uma intervenção, é claro, existem várias formas de se fazer uma intervenção. E aí a gente precisa identificar isso, aonde que é o principal problema, aonde que a gente vai atacar primeiro. O que acontece? Hoje no Brasil nós temos diferentes realidades, então muitos produtores não seguem uma recomendação realmente técnica para manejo de solo. E isso é compreensível. O Brasil, primeiro, é um país muito grande, né? Nós somos praticamente um continente, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Existe bastante agrônomos no Brasil, mas muitos agrônomos ligados a cooperativas, né? Ou a empresas que vendem insumos agropecuários. E o que acontece? Essas empresas, elas têm uma carteira de cliente muito grande. Vamos imaginar que um agrônomo de cooperativa ou de uma casa agropecuária atende 100, 150, 200 produtores, cada agrônomo. Então é praticamente impossível ele conseguir dedicar tempo a cada propriedade, identificar o problema, o que está acontecendo de maneira mais a fundo. Às vezes ele vai olhar de maneira um pouco mais superficial, justamente pelo tempo que ele não tem dedicado, ou até mesmo ele não tem tanta experiência com relação a solos e fertilidade, e aí fica muito mais difícil ele resolver o problema. Por isso que eu gosto da questão da consultoria comercial, aquela pessoa que vai te indicar o produto, vai te vender o produto, é bacana ter relação de confiança com ela, mas também é interessante para o produtor que conseguir pagar, né, ter uma consultoria estritamente técnica, que vai olhar para os produtos que ele está comprando, posicionar eles da melhor maneira possível e verificar se tem um bom custo-benefício. Nós temos serviço de consultoria, mas não precisa ser necessariamente conosco, pode ser com uma outra consultoria aí da sua cidade, né? É muito dinheiro jogado fora também com produtos e procedimentos desnecessários. Galera, isso aqui, todo produto que a gente vai colocar, nós temos que saber se realmente vai funcionar. Às vezes a gente pega um produtor que ele tá com 0,5 centimol de potássio no solo dele, e aí indicam para ele colocar 400 quilos de cloreto. Ou ele tá com fósforo muito alto e indicam ele jogar 2 toneladas, 1 tonelada de fosfato natural em cobertura. Coisas assim que ele tá praticamente enterrando dinheiro, sem retorno em produtividade, sem resolver o problema dele. Então, às vezes ele tá com uma lavoura meio travada e aí eles começam a dar um monte de soluções que vai gerar gastos. Ah, não, você tem que jogar fosfato natural, você tem que jogar cloreto de potássio, você tem que colocar aquele produto, e às vezes é algo muito mais simples que poderia ser resolvido de uma maneira bem facilitada. Por isso que eu falo sempre que é preciso ter um certo planejamento ao longo do tempo. Cada produtor, por exemplo, que a gente vai atender, nós temos uma pastinha por ano. Então, 2024, 2023, 2022, e aí sempre a gente vai fazendo esse planejamento ao longo dos anos. Isso fica muito mais fácil de você ver a evolução da fertilidade de um solo, saber os procedimentos que foram feitos, quanto que foi gasto para melhorar sempre. Eu coloquei aqui 4 principais motivos de um solo travado que você pode identificar aí na sua propriedade ou na propriedade do produtor que você atende. Primeiro é pobre em nutrientes. Isso aqui é muito comum. Às vezes você está colocando muito fósforo e está pobre em potássio, por exemplo, porque o produtor faz em sequência milho-silagem. Milho-silagem, ele exporta muito potássio, então ele vai ficando pobre em potássio, você tem um déficit desse nutriente e obviamente que você coloca
alguma cultura ali, ele não vai se desenvolver porque tá faltando um nutriente, o potássio, mas pode ser vários outros, né? Estou citando um exemplo. Compactado. Isso aqui é comum também, né? O solo compactado, a gente tem que ter uma relação ideal no solo de macro e microporos. Os microporos vai reter água e os macroporos vai reter ar. Então você precisa ter uma relação boa desses dois para que as raízes se desenvolvam. Se você tem um solo muito compactado, as raízes vão ser menores primeiro, então vai absorver menos água e menos nutriente. Não é que às vezes não tenha nutriente no solo, é só que por ter um solo muito compactado, muito denso, as raízes não conseguem absorver água, né? E também os nutrientes. Então isso aqui a gente tem que resolver. Outra, desequilíbrio entre nutrientes, né? Isso aqui é comum de acontecer, às vezes todo ano é feito o mesmo manejo, se adiciona muito de um que acaba inibindo a absorção de outro. Sei lá, se coloca muito fósforo. Às vezes numa cultura mais sensível, como é o caso do milho, pode inibir e pode ter uma deficiência também nutricional do micronutriente zinco. Ou, por exemplo, você coloca calcário em excesso, sei lá, doses extremamente altas e, né, de calcário calcítico e o teu solo tá faltando magnésio ou até mesmo pode inibir a absorção de potássio. É claro que isso não é uma regra assim extremamente fixa. Eu coloquei tantas toneladas de calcário calcítico, vai inibir magnésio e potássio, eu vou ter deficiência. Isso depende de uma série de relações. Porém, isso é extremamente comum de acontecer, tá? O excesso de calcário, o excesso de um produto inibir a absorção de outro. Por isso que é muito mais importante que a gente tenha equilíbrio entre os nutrientes. E outra coisa é desequilíbrio entre a microfauna do solo. Então nós temos hoje bactérias, nós temos fungos. Essa questão biológica está se tratando cada vez mais de maneira mais séria, porque as pesquisas têm indicado isso também, que a biologia do solo é tão importante quanto a química e a física. Então a gente sempre trabalha nessas três frentes: a parte química, a parte física, que é o solo não está compactado, bem estruturado, e a parte biológica, bactérias, fungos que vão reciclar os nutrientes, né, de uma palhada, por exemplo. Se você tira uma cultura e fica palhada sobre o solo, quem que vai fazer esse trabalho de degradar essa biomassa e disponibilizar nutrientes? Vão ser os micro-organismos. Por onde começar? Primeiro, identificação do problema. Eu quero ver se é compactação. Faz uma trincheira ali ou utiliza um penetrômetro, também equipamento para fazer isso, né? Eu acho que é deficiência de algum nutriente. Faz uma análise de solo. É desequilíbrio entre os nutrientes. Faz uma análise de solo também que você vai identificar isso. Eu quero verificar como que está a atividade biológica. Se foi jogado muito cloreto de potássio e o Jonathan falou que o cloreto em doses muito elevadas pode inibir o desenvolvimento de micro-organismos no solo. Pode fazer uma análise BioAS, que hoje já vários laboratórios do Brasil têm disponível. Então a gente tem que identificar esse problema. Podemos observar vários parâmetros para saber se um solo de fato precisa ser resetado, precisa ser transformado. Então, tanto do ponto de vista físico, químico, biológico, é importante que qualquer procedimento seja feito com planejamento e antecedência. Às vezes, se você vai fazer para um mês de plantar, não vai dar tempo de ter o resultado ideal, digamos assim. Jonathan, mas eu tô há um mês de plantar, eu posso? É melhor do que não fazer. Eu sempre sou a favor da ideia de que a gente faz da melhor maneira possível com as ferramentas que nós temos à mão. Então, alguns principais procedimentos aqui que a gente pode adotar com relação à compactação. Esse solo compactado, ele desequilibra a relação entre macro e microporos, podemos ocasionar menor absorção, então, também de água e de nutrientes. O solo compactado diminui o sistema radicular de uma maneira muito significativa, às vezes diminui em 70% o sistema radicular. E é pela raiz que a planta absorve água e nutrientes, né? Pobre em nutrientes, principalmente com relação aos macro, então fósforo, potássio, o nitrogênio também, por mais que o nitrogênio não é quantificado na análise de solo, ele está presente no solo em diversas formas, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, os macros secundários, o cálcio, o magnésio, o enxofre, pode se tornar um problema quando tem deficiência. Os micronutrientes, principalmente o zinco e boro, né? Em alguns casos o manganês também, e o equilíbrio entre eles. Existem relações ideais, né? Não é para ficar tão fixo a questão de existe, né, aquela máxima de eu devo ter o cálcio 3:1, 3 vezes mais cálcio do que magnésio. Não é bem assim, porém eu devo ter um equilíbrio, não adianta eu ter 20 vezes mais cálcio, né? Inclusive existe aqui no canal um estudo de caso que nós fizemos com um produtor que tinha muito cálcio, muito mesmo, e aí ele estava inibindo a absorção de magnésio, e ele colocava magnésio, mas não adiantava. O desequilíbrio, alguns nutrientes podem ficar em desequilíbrio,
equilíbrio com relação, por exemplo, às bases, né? O cálcio, magnésio e potássio, eles competem entre si, por isso que o equilíbrio é muito importante. E o excesso também de micronutrientes pode ser um problema. Ah, eu vi que boro é importante, Jonathan, então vou colocar boro. E o produtor coloca uma mão muito alta de boro. E os micronutrientes, o gap, que a gente chama, entre deficiência e toxidez, ele não é tão grande. Por exemplo, às vezes se colocar bastante fósforo, não vai dar problema para a planta. Agora, muito boro, né, ele vai dar problema, porque ele é um micronutriente. A planta precisa em pequenas doses. Também, se você elevar demais, vai dar uma toxidez. Então, é fundamental ter. A gente precisa ter procedimentos adequados aqui, os equipamentos adequados. Ah, vai fazer uma descompactação. Talvez escolher, eu quero fazer com subsolador ou escarificador, né? O escarificador, ele diminui a questão a estruturação do solo, ela continua melhor com o escarificador, que ele tem as hastes mais finas, né? Digamos assim, do que o subsolador, um arado, uma operação muito pesada que você pode desestruturar o solo. Às vezes só um escarificador mesmo ali a 20, 30 centímetros já vai resolver esse seu problema, vai romper com a camada compactada. Mas, sei lá, você tem uma área compactada, comece a trabalhar para não compactar novamente, porque é muito melhor você evitar esse problema no futuro do que toda hora ficar apagando fogo. Ah, toda hora tá compactado, eu passo o escarificador, ou passo o subsolador, ou passo a grade, pode ser um problema, beleza? Então a gente tem que ver isso também. Ah, outras coisas, espalhador de ureia, espalhador de calcário, verificar se tem. Às vezes a gente conversa com um pessoal que tá começando agora, ele dá uma propriedade e quer começar a fazer isso. Tem que verificar, vizinho, tem espalhador de ureia, tem espalhador de calcário, tem escarificador, tem pulverizador, tem semeadora de inverno, por exemplo, para quem trabalha com espécie de inverno, que é diferente da de verão, né, que a de inverno de fluxo contínuo. Dá uma olhada nisso também. Produtos mais indicados, então, o que você vai colocar? Escolher. Ureia, calcário dolomítico, precisa de magnésio, identificou no solo que está faltando magnésio. Tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso também, sobre escolha de calcário. Fosfato natural, vai jogar um fosfato natural para implantar uma pastagem. Você pode escolher ele ou não. Eu vou colocar um super simples, que é um fertilizante fosfatado acidulado de alta liberação. Então existe uma diferença muito grande entre produtos, não é tudo igual. É bora, cama de frango, cloreto de potássio, existe um mix muito grande de produtos hoje no mercado e a gente pode escolher. E também escolher com base no custo-benefício e com base no que o meu solo de fato está precisando. Às vezes um produto X não vai fazer efeito nenhum, não vai trazer resultado absolutamente nenhum, você está jogando dinheiro fora. E um produto Y, que às vezes é mais barato, que é mais simples, mas é um pouquinho diferente, ele vai trazer um resultado absurdo porque ele está atacando diretamente no problema que você tem. E também posicionamento e época, com certa antecedência de implantação. A antecedência sempre é bom, há 3 meses antes de plantar, 6 meses antes de plantar. Esse posicionamento vai fazer uma diferença grande, tá? Cada produto pode ter uma época específica de aplicação, por exemplo, um calcário, pelo menos 3 meses antes do plantio principal, pelo menos, mas pode ser 6, pode ser 7, sem problema nenhum. Um gesso agrícola, pelo menos 1 mês após o calcário, quando eu verifico a necessidade de aplicação de gesso. Não aplico gesso sem verificar a necessidade, tá? Tem vídeos aqui no canal também que eu falo sobre o gesso. Se você ficar com dúvida com relação a algum tema, coloque no YouTube AgroBrasil mais o tema. Então, AgroBrasil, gesso agrícola, que você vai encontrar um vídeo lá falando sobre gesso. Beleza? Então, aqui, por exemplo, o que a gente faz, né? Nós fazemos uma identificação de necessidade. Sempre a gente começa na questão química, né? Depois que a gente já verificou outros fatores. E equilíbrio entre os nutrientes, sempre começamos pela calagem. Nunca pela adubação, nunca pelo fertilizante. Sempre verificamos se o solo está ácido, se precisa de calagem. Porque se eu não fizer calagem, estiver pedindo calagem, eu posso colocar qualquer fertilizante que eu quiser. Grânulo único, fertilizante especial com micronutriente, fertilizante top, XYZ, o mais caro que tiver no mercado. Não vai funcionar. A gente já viu vários casos acontecendo isso. O produtor compra o fertilizante caro, mas ele não tinha identificado antes que precisava de calcário. Joga dinheiro fora. Então, sempre eu falo que um solo equilibrado começa pelo parâmetro aqui, verificar parâmetros de calagem se de fato é necessário. E aí depois a gente vai identificar cada um dos elementos, fósforo, potássio, matéria orgânica, enxofre, e ver o que eu vou colocar, qual que vai ser a dose com base na necessidade da cultura que eu estou trabalhando, sempre fazendo algo organizado,
técnico, porém prático, que eu consiga aplicar a campo e de fato resolvo o problema. Então sempre é viável, pessoal, sempre falo isso, anotar tudo que vai ser feito, colocar na ponta do lápis, né? Colocar de fato quando que você gastou, o que que você fez. Ter um acompanhamento profissional, pode ser com a gente, mas pode ser com outro profissional também. Medir a lucratividade das suas operações. Então anote, opa, aqui eu produzi tanto nesse talhão, eu gastei tanto. E acompanhar a evolução da área através da análise de solo, todos os anos de preferência, se você puder ter uma pastinha lá, guardar e ver como é que tá a evolução de fertilidade, isso também faz total diferença, e é isso que muitas vezes diferencia um produtor amador e um produtor profissional, aquele que vai de fato ganhar dinheiro, que vai se diferenciar no mercado. Pessoal, se você quiser também entrar em contato com a nossa consultoria, tem interesse, Jonathan, eu tenho interesse, aqui abaixo tem um link que você pode chamar no WhatsApp, a gente tem uma demanda bastante grande, então a gente só atende produtores que de fato a gente pode ajudar, mas você pode ali explicar o teu caso, o que você tá precisando. No mais era isso, comenta aqui abaixo o que você achou, até o nosso próximo vídeo e tchau!